Olá! O filme de hoje chama-se A Tortura do Silêncio, do diretor Alfred Hitchcock. No filme, o empregado de uma paróquia comete um assassinato vestido de padre e depois se confessa para o então padre Michael Logan. Para complicar a situação deste, a polícia descobre que ele está emocionalmente envolvido com uma garota e que a vítima estava chantageando os dois. Assista agora trechos e um debate sobre o filme. Olá, está entrando no ar mais uma vez o programa Cineclube Unifor. O Cineclube é uma atividade de extensão universitária, acontece toda quinta-feira, 1h30 da tarde, na videoteca da Unifor, sempre aberto a todo mundo. O filme de hoje, I Confess, A Tortura do Silêncio, um filme menos conhecido do Alfred Hitchcock, talvez um dos diretores mais conhecidos da história. Para conversar com a gente sobre o filme e as questões que ele levanta, a gente está aqui com o professor, né? Professor, procurador da República e ator Tércio Aragão Brilhante, já nosso visitante constante, né? Está sempre aqui com a gente. Queria agradecer ao Tércio a presença, a todo mundo que está aqui para a gente bater esse papo. Queria começar, como sempre a gente faz, né? Te deixando bem à vontade, Tércio, para falar um pouco sobre o filme, o diretor e por que você sugeriu, né, que a gente assistisse esse filme. Começando pelo filme, é um filme filmado em Quebec, e há um componente para isso, é porque há um componente de religiosidade católica, diferentemente da religiosidade tradicional dos Estados Unidos, onde ele já estava radicado, que é protestante, cismática, e ele precisava inserir em alguma região e ele resolveu ir para o Canadá francês, que tinha mais a ver com o tema. O filme começa num dos melhores inícios, se for pegar pedaços, é um dos melhores inícios do Hitchcock, que ele coloca umas placas, ele passa lá em cima nos câmeras dele, né, lá em cima. Aí depois ele tem várias placas de direção e a última aponta para uma janela onde tem uma pessoa assassinada. E ele disse que colocou essas placas porque quando chegou para filmar em Quebec viu que tinha as placas assim, que ele chamou a atenção dele. E o fato de logo na primeira cena já mostrar o assassinato também é algo que se caracteriza do cinema hitchcockiano, que não é um cinema de descoberta de culpados, quebra-cabeça para se descobrir culpados. Geralmente a plateia sabe mais do que as pessoas envolvidas. É mais um cinema do itinerário de um crime ou de um criminoso ou da história de um falso culpado, alguém que está sendo acusado indevidamente, que é o caso aqui. O crime é cometido por um faz-tudo, um handyman da paróquia. Alemão, refugiado, fugido da guerra. E porque ele utilizou uma batina para chegar na casa da pessoa que ia ser assassinada, as suspeitas recaíram sobre o padre. E aí tem uma ligação do padre com o assassinado, que estava fazendo chantagem que o envolvia de uma relação que ele teria tido com uma mulher casada. Nesse ponto o Hitchcock disse que talvez o filme não tenha sido bem quisto pelo público, teve baixo público, porque era uma história como as de antigamente. Talvez não verossímil. Então tem essa história intrincada de um padre. Para azeitar mais a questão, o assassino confessa-se com o padre. E o padre, apesar de todas as suspeitas recaírem nele, pela ligação com a mulher, pelo uso da batina, ele não abre esse segredo de confissão. O segredo de confissão ele vai proteger tanto pelas leis canônicas, como pelo direito dos países em si. Não seria um segredo profissional, como um segredo do seu psiquiatra, do seu psicólogo, do seu advogado. Há alguns anos, no Fantástico, a Susana von Richthofen matou a mãe e o pai junto com o namorado. Ela tinha dado uma entrevista e o Fantástico filmou a preparação dela como advogado de longe e exibiu. E isso foi para o processo, mas depois a justiça mandou excluir, porque fazia parte do segredo do sigilo profissional. O dos padres é algo semelhante. Eles têm que carregar o peso depois do ato. Aí tem uma coisa curiosa, né? Bom, tem muitas, né? A primeira coisa curiosa é o filme começa com a confissão, né? É isso que você está falando. Tem um tipo de cinema e de literatura, né, que a gente chama de whodunit, né? Isso. Quem é que fez?
você fica o filme inteiro querendo saber. Aqui é o contrário. Desde o começo, você sabe o que aconteceu e quem é que fez. É o que o Hitchcock sempre diz. Sempre me trazem whodunits, que é isso, né? Vamos descobrir quem é que fez. Filme de mistério, livro de mistério. E ele diz que ele não trabalha com isso. Que o suspense dele não é descobrir quem fez. É a plateia, sabendo do que aconteceu, descobrir como os personagens chegarão a isso, como chegar à conclusão disso. Não é algo como o Sherlock Holmes ou Agatha Christie, né? E é curioso também porque isso coloca a plateia numa posição muito diferente, né? Porque você é cúmplice do negócio, né? O filme é feito com você. Você fica incomodado, né? Acho que talvez por isso não tenha feito muito sucesso, né? Essa ideia do inverossímil, porque você fica o tempo inteiro, por que ele não fala? Por que ele não fala? Se fosse eu, falava. Agora, aí tem um nó da história, né? O loop, né? Dentro da trama, que é um paradoxo, né? Porque o padre está preso, poderia ser né? Como você falou, poderia ser um psicólogo, um psiquiatra, né? Esse mesmo tipo, pode ser um advogado, enfim, né? Esse tipo de sigilo que uma série de profissões obrigam, mas aí tem um paradoxo, né? Porque o próprio padre que está sendo incriminado, exatamente. Ele não está nem defendendo outra pessoa, ele está defendendo nessa a si situação, mesmo. apesar do sigilo existir, ele poderia ter alegado legítima defesa. Que, olha, caiu para mim. Ele quis levar ao paroxismo, ao exagero, a questão da confissão. Mas a peculiaridade do caso permitiria ele dizer, não, já que é legítima defesa, eu não sei se ele continuaria sendo padre, mas com certeza ele seria absolvido. Bom, aí não teria filme, né? E ele se baseou numa história real, apesar de, claro, ter mudado bastante. Numa peça e numa história real. Mas o caso real, que aconteceu em 1890, acho que na Escócia, ele pegou mais a questão de... Você percebeu, o padre, mesmo com todas essas variáveis, foi inocentado, mas inocentado por falta de provas, o que não deixa de ser uma espécie de condenação, porque o processo em si já é uma pena e você não dizer que a pessoa que estava sendo acusada é inocente, para todo mundo fora daquele tribunal ele é culpado, só que não houve a competência dos acusadores em prová-lo. E aí o caso era assim, uma mulher, acho que até um reverendo, que depois ela se casa com ele, e o marido dela aparece envenenado. Nas autópsias, tanto ele poderia ter se suicidado, como ele poderia ter sido assassinado. E ela foi inocentada porque se repete de país, nos Estados Unidos eles falam para além de uma dúvida razoável, aqui a gente fala também, não, tem que ser provado sem dúvida e tal. Agora tem uma questão, acho que muito delicada também que ele levanta, que é essa história da execração pública, né? Sim. De que você ser condenado, não, de você ser levado a tribunal, mesmo sendo inocentado, continua havendo dúvida. A execração pública ela começa na fase policial, ou até antes dela. Você foi inocentado, e às vezes não só por falta de provas, você é inocentado mesmo, materialmente não foi você, e você continua durante anos sendo acusado. Agora a questão da internet, é curioso porque daqui a 30 anos alguém vai fazer uma pesquisa, não, mas onde há fumaça há fogo, alguma coisa ele fez. E aí não tem solução, né? Isso não tem, está para além do Estado de Direito, está para além dos tribunais. O humano tem esse problema de ver o outro culpado. E também tem a culpa que não é do crime. No caso aqui, a culpa dele era ter uma relação, ainda que no filme não se diga que se sexualizou, com uma mulher casada. E a culpa da mulher casada é de ser apaixonada por um homem que não é marido dela. Eles estavam sendo julgados talvez por isso. Engraçado, em Janela Indiscreta, uma crítica de cinema disse, o filme não deveria ser feito, afinal de contas é de um voyeur. Porque ele não é culpado do assassinato, mas ele é culpado de ficar bisbilhotando a vida dos outros. Então, às vezes o falso culpado do Hitchcock é culpado de outra coisa. Na verdade, no Hitchcock ninguém é inocente. Né? Todo mundo tem até a gente é culpado, né? De estar bisbilhotando a vida alheia, olhando pelo buraco da fechadura. Só que não é inocente é a alma. É a mulher dele que... Sim. O livro de entrevista dele com o Truffaut disse que encontra muito a vida real dele nesse personagem que colocou essa mulher, que é a mulher do assassino, também refugiada alemã, o apoiando. Né? E a Alma Revel, que é a mulher do Hitchcock. Sim, a roteirista. É isso que não se fala, mas até porque o crédito dela eu só encontrei em Stage Fright, mas
ela sempre trabalhou com ele, fazendo tanto os roteiros como ele vai agradecer um prêmio, já bem idoso, ele fala assim, eu quero agradecer 5 ou 3 pessoas, ele fala, o editor, o roteirista, a pessoa que me apoiou na escolha do elenco, a pessoa que fez os cortes, etc, etc. E todas elas são minha esposa. É mesmo? Então, o cinema Hitchcockiano, ele é também um cinema de alma velha. A gente fala sempre só do homem, mas talvez temos que falar que era um cinema do casal. Então é proposital, a escolha do nome da personagem. O Truffaut entende que seja. Ele não assume, não? Não. Você trouxe o livro aí, né? Trouxe então, até o livro, a gente recomenda, né? Leitura muito boa. Hitchcock e Truffaut são as 500 perguntas. Um grande encontro. Foram feitas durante muitos anos as perguntas. E é um livro grande, mas é rápido, né? É rápido, Facinho de é ler. fácil. Muito gostoso. E cheio de confissões também, né? Cheio de confissões. O filme tem uma estética muito, né, no ar, né? Sim. É bem essa... Podia falar um pouco sobre isso também, né? Desse jeito de filmar e essa influência grande do cinema americano, né? Que o Hitchcock incorporou, né? Ele tem o noir, mas é curioso que o noir bebe do expressionismo alemão, principalmente os contrastes de cores. E o Hitchcock trabalhou 1 ano e meio, começou, quando tinha 1 ano e meio de cinema na Inglaterra, ele foi trabalhar na Alemanha e ficou lá 2 anos. Tanto é que ele foi o primeiro que trouxe o Peter Lorre, que é um ator alemão, ele foi o primeiro que fez o Peter Lorre filmar o Rapaz do M, né? O Vampiro do Soldado. Fez filmá-lo pela primeira vez em inglês. Então essa questão do jogo de contrastes, sombra, né? Muito escuridão, sombreado, nada é o que é, ou tudo é o que é, mas a gente não sabe. E o começo do filme é didático, né? Assim, é uma aula de cinema no ar mesmo, né? Esse jogo de luz e sombras e tal, o preto e branco, e os policiais, e o chapéu, né? Tem todo um, né? Tem todo um estilo aí, tem vários filmes que tem essa cara, né? Essa característica. O filme é bom, o próprio Hitchcock não gostava do filme, e o filme não fez muito público, mas o filme é bom. Vale a pena ser visto. Principalmente se você tiver... Você ainda pode puxar esse debate para o campo do direito, tem da religião, tem a confissão, tem o julgamento. E tem essa história do duplo sentido de confissão, né? O que é uma confissão jurídica e o que é uma confissão religiosa, né? E de como é que o Otto, no caso, né? Ele se ampara nesse jogo da confissão, nesse sigilo, porque ele está o tempo inteiro pressionando o padre, né? Você está sob confissão, você não pode fazer isso, você vai fazer, você não vai fazer. O tempo todo isso, e tem uma cena que é muito incômoda, né? Ele vem subindo a escada lá do padre, não está pegando no braço, mas o movimento dele é como se tivesse, vem dizendo, olha, eu confessei, olha, você vai deixar de ser padre, olha, você tem que respeitar. É curioso. O catecismo da Igreja Católica chama a confissão também de perdão, de conciliação, de reconciliação, porque ela não é só o ato de você falar com o padre, ela é o arrependimento anterior, é o ato de você falar com o padre, prometer que não vai mais pecar e fazer algo para restituir a situação que você fez. E também mais amplo que isso, o que ele fez estava todo viciado, né? Porque não sei bem se ele se arrependeu, ele estava com medo de ser pego, que é diferente de se arrepender do ato, e não estava deixando de fazer vários outros pecados relacionados a ele. Então, e ele nem foi lá em direção à confissão, né? A confissão praticamente veio para ele. Ele estava no desespero imediato, ele estava com a mão ainda quente da pancada que deu no assassinato e estava ali. No filme ele foi muito... O ator que fez o padre Logan, Montgomery Clift. Ele foi sempre... Você vê que ele está sempre com a mesma postura, está sempre andando assim para frente, muito sério, e você vê ele variando muito pouco. Numa entrevista, não sei se é do DVD ou em outro canto, o Hitchcock disse que não gostou da atuação dele, porque ele trabalhava era todo método, né, que é do Lee Strasberg. Mas nesse caso eu acho que ele está bem... muito educado para ser ator do método, porque o pessoal do método é mais emocionante, me dá um motivo para eu fazer isso, por que meu personagem vai fazer, o diretor dá uma marcação, você vai pagar, não, mas eu não me sinto motivado, Aí o Hitchcock brincava muito dizendo assim, olha, esse pessoal do método chega aqui assim, eu digo, olha, por favor, se levante, aí você vai, pega aqui, senta, aí você fala, não, mas... Qual é a minha motivação? Qual é a minha motivação para fazer isso? Eu acho que ele não faria isso, não sei o que, assim. Você acha que ele não faria isso? Não, acho que não. Pois finja. Faça de conta que você é ator. Teve outro filme, A Sombra de uma Dúvida, eu acho.
que um ator disse mesmo, eu não sinto que ele deveria se levantar. Então tá bom, você fica... eu não sinto que ele deveria se sentar. Tá bom, então você fica em pé, mas só vai aparecer do peito para baixo. É a mesma coisa. E tem uma história do Hitchcock também que dizem que detestava esse negócio de ator, né? Ele tinha problema com o ator porque ele... São fantoches, são marionetes, né? O Fellini também é um pouco isso. Faz o que eu mando. O Fellini era até mais agressivo. Apesar de não dar declarações, mas se você vê filmagem de bastidores, eles botavam o pessoal para ensaiar repetindo números. 1, 2, 3, 4. Pronto, agora você vem até aqui. 1, 2, 3, 4. Eles não estavam nem aí. Motivação interna, esse papo todo. Nada, né? nada. E pro ator deve ser desesperador também, né? Mas com o tempo isso melhorou um pouco a relação entre eles, mas sem como. Apesar que o Hitchcock só demitiu um ator, ele ficou insatisfeito com vários, mas na carreira toda dele só demitiu um. Botou pra correr. Botou pra correr no último filme. Topázio. Não, Topázio. Não, teve Topázio, depois teve o Frenesi. Frenesi. E teve um que eu acho que ele nem terminou, o Pacto Macabro. Terminou. Foi nesse que ele demitiu. Eu acho que esse filme fala essa questão da confissão mas assim, o filme ele se situa dentro de um cenário bem religioso. A questão da igreja e tal, e padres. E a confissão que acontece, a questão da confissão, né, entre o culpado e o padre. Só que o que eu acho estranho, assim, acho que falta um pouco, é que não tem em nenhum momento assim, uma relação com Deus, ele não é trazido para dentro da história. O porquê do padre não poder contar aquilo. Ele não mostra assim, tipo, a motivação, eu acho, do padre. Por que ele não vai fazer aquilo? Só por que ele gosta tanto daquela profissão dele? E eu acho que a situação ela vai ficando um pouco estranha, justamente por isso eu acho que, principalmente para o público americano, que era o público do Hitchcock, deve ter sido muito difícil isso, porque eles não entendem muito bem essa cultura, justamente católica, da questão da confissão, acho que não é tão da realidade deles, por isso não deve ter vendido muito lá, e ainda deve ter faltado isso, assim, uma forma de explicar por quê, e eu também acho que seria bem interessante se tivesse Deus na história, se tivesse... e até quando eles vão morrer, a vítima e a mulher, a vítima não, o culpado e a mulher desse culpado, eles pedem perdão, mais uma vez, pro padre. Não para Deus. Deus não entra na história, vamos falando assim. Eu não sei se realmente não queria colocar, mas assim, vocês acham? Você vê também quando eu vinha dirigindo pra cá, eu percebi que apesar de se dizer que o filme é de 52, é de uma igreja católica bem diferente, antes do Concílio Vaticano II, que mudou muita coisa. A missa ainda era em latim e o padre fazia ela de costas. Então a figura do padre era uma figura muito mais icônica. Eu não acharia necessário para contar essa história dar essa explicação. Mas eu entendo, e até entendo que hoje em dia, não precisa nem ser americano, hoje em dia mesmo com um homem da modernidade mais próxima, modernidade tardia ou pós-modernidade, ele é um homem muito afastado da religião, principalmente as que são catalogáveis. Então, hoje mesmo um brasileiro teria dificuldade de entender por que esse padre, a ferro e a fogo, ele está defendendo essa questão do sigilo da confissão. Teologicamente, eu não sou nenhum teólogo, é porque naquele momento ele é ali o representante de Deus. É como se a pessoa tivesse falado com Deus diretamente. Então ele não pode dividir aquilo com mais ninguém, o padre. Ele tem que aceitar que aquilo foi dito para ele nessa situação. Há uma ou outra passagem da Bíblia que abona a teoria, esse sacramento católico, apesar de que nem todos os cristãos o adotam. Eu acho que também não tinha pensado nesse aspecto, mas no fundo faz sentido que Deus não esteja presente, porque é um acordo entre homens, né, no fundo. Acho que a questão do padre ali é muito mais institucional, né? O que o filme vai ressaltar não é a questão com a divindade, né, com a culpa de ter feito um crime ou não. É muito mais a questão... Ele está usando
a confissão em seu favor. A instituição ele da tinha que dizer confissão, alguma né? coisa, disse naquela hora e depois ele até o incrimina baseado nisso, na igreja em si, não na relação dele com Deus. Mas, na verdade, para o filme, ele poderia ser um psiquiatra, ele poderia ser um psicólogo, assim, né? No fundo, eu acho que o que interessa é muito mais esse sigilo que a instituição exige, né? Que a instituição cobra. Até porque mesmo a vocação religiosa do personagem do padre não é muito evidente, né? Ele não é muito padre, né? Ele era um cara que foi para a guerra e voltou mexido, né? Não é uma vocação, não é aquela coisa que ele teve um amor antes, inclusive, né? Sim. E não é muito, né, muito forte. Inclusive tem uma hora que o assassino diz para ele, você não pode me entregar, pelo menos não enquanto você for padre. E aí a câmera faz aquela cara e você fica perguntando, o cara podia largar a batina, né? E ele caminha, pensa, né? ele caminha. Será que não Então, vale a pena? uma cena que ele caminha e passa por uma loja de roupas e vê um traje, paletó, camisa e calça. E aí ele se espanta, porque ao mesmo tempo tem um jogo de imagens e ele vê também um reflexo na vitrine dele vestido de padre. Que também eu acho que é uma coisa legal do filme, que não é só em relação ao padre, mas eu acho que fala também em relação à polícia, em relação ao juiz, que é essa história da roupa, né? Então, assim, O hábito faz o monge, né? Você está vestido de padre, né? Muda, o que muda, né? Você está vestido de juiz, né? A toga, como é que ela... E ele trabalhou essa questão também na hora da confissão. O padre estava aqui. Hoje em dia já se faz uma confissão do padre vestido normalmente, já é comum, até de frente a frente, mas você viu que no filme, em 52, eles fizeram questão de entrar, no o confessionário, padre fez questão de colocar mais paramentos, ele não fez ali do jeito que estava. É muito simbólico, né? É muito o papel da vestimenta, né? Da roupa. E uma outra coisa que eu acho extraordinário também é essa história do poder da confissão de te liberar, né? Essa ideia tipicamente católica de que confessou, tá liberado, pode começar de novo. Tem um livrozinho bem bom que é A Perfeita Contrição, a Chave de Ouro para o Céu, de um padre baiano, não me lembro o nome dele, perdão a ele. Mas tem que ter isso, o cara tem que se arrepender, tem que confessar, e tem que não mais fazer, e aí ele ainda faz alguma penalidade por causa disso. É complicado. Um arrependimento perfeito é difícil. É isso, você não tem como saber, né? Porque no caso aqui ele Só confessou. Mas aí ele saberá quando chegar o momento do julgamento dele. Mas aí para a justiça dos homens não serve. Né? Só Deus na hora do julgamento. E isso é outra coisa que ele fala também, né? O Otto, que é um personagem muito interessante, muito, né? Ele fala... Muito. A cena final foi fantástica. Os homens vão julgar, né? Os homens vão julgar. Eu não sei se tu percebe, claro, percebi, na cena final, o Otto tá armado, ele tem mais ou menos o tamanho do padre. Mas o padre vai ficando enorme, e ele vai ficando pequeno, apontando a arma pro padre, não sei o que, e o padre vai ficando enorme, e ele miúdo. Ele fez esse jogo, ele tinha essa questão do tamanho, Hitchcock. Muito bom. O que mais? Uma curiosidade que surgiu no filme, e trazendo para a realidade nos dias atuais, né? O filme foi em 1952, trazendo para a Constituição de 1988, né? Na era que estamos vivendo. Qual seria a força do padre, o padre Logan, né? O nome dele no filme? Qual seria a força dele tá quebrando esse sigilo? Fazendo disso uma anistia, né? Exercendo a anistia, a ausência de regras, para poder estar revelando que aquele crime ocorreu se não existia prova. Seria uma palavra forte, mas juridicamente seria uma prova ilícita, seria um ato derivado da profissão dele. Uma prova obtida por quebra de sigilo, ela é ilícita. No caso dele, se ele fosse utilizá-la, ele poderia alegar para a discussão durante o julgamento que ele estaria fazendo em legítima defesa. Não está sendo constrangido pelo criminoso. Não, porque estava sendo acusado. É legítima defesa da liberdade dele, do direito de liberdade. E se fosse para defender um terceiro? Se ele soubesse que... né, que foi outro. Existe também a legítima defesa do terceiro. Porque, na verdade, quando você vai para o tribunal, você está em juramento. Aí complica tudo, né? Porque já é um padre, já não pode mentir.
Você está em juramento. Mas aí você alega o sigilo. Aí você tem que dizer, mas aí você diz... O Código de Processo Penal, ele diz, estou dizendo em casos gerais, não esse que o próprio acusado estava lá. O Código de Processo Penal diz que você tem que dizer quem que vai... Existe o falso testemunho, não é só mentir, é calar, mas existe também o respeito ao sigilo profissional. Quer dizer, eu prometo dizer a verdade, nada mais do que a verdade, mas também posso... Não, é aí essa questão de sigilo. Como também a pessoa não precisa se auto-incriminar. Você faz a pergunta e fala assim, não, quanto a isso eu não tenho o que falar. Sim, como o bafômetro, né? Você não é obrigado a fazer nada que ofereça a prova contra... O bafômetro é mais complicado, é mais fácil falar da coisa. Mas você é contra a auto-incriminação. É muito difícil ter alguma regra que seja totalmente absoluta. Talvez só a regra que seja totalmente absoluta seja que não existam regras totalmente absolutas. Certo, paradoxo de novo, né? Muito bom. Tércio, quer falar mais alguma coisa para concluir? Gostei do filme. Quem sabe da próxima a gente faz até a quem se falou aqui de Noir e Ferro M, o Vampiro de Düsseldorf. Pronto, bora. Isso que é bom, né? Já termina um, já emenda no outro. Já emenda outro. Tá certo. Expressionismo alemão? É. Vamos que vamos. Fritz Lang. Tá joia. Beleza. Obrigado, Tércio. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado do debate. E se quiserem participar do nosso programa, as gravações acontecem todas as quintas-feiras na sala A da Videoteca da Unifor, a partir de 1h30 da tarde. A gente se encontra na próxima sessão. Até mais!